se você não me conhece, eu me chamo Aline e tenho uma página em quase todas as redes sociais chamada Li Livros, e hoje eu vim falar com vocês de um livro que eu li chamado Piquenique na Estrada. Sabe aquele ditado, né, que dois cérebros pensam melhor do que um? Eu acho que os irmãos aqui, Strugatsky, levaram esse ditado muito a sério, se uniram e escreveram juntos Piquenique na Estrada. Eu não sei como é que ficaria esse livro escrito por um irmão só, mas ainda bem que os dois se meteram aqui, que é um livro muito legal. Ele tem, assim, pequenas coisas datadas da sua época, como o tratamento com a mulher, sabe? Mas, de uma forma geral, como um livro de ficção científica e um livro político, eu acho que o trabalho dele está de parabéns. Eu vou explicar um pouco mais para vocês do contexto no qual o livro foi escrito, que aí vocês vão entender sobre eu estar falando de política quando eu estou falando sobre Piquenique na Estrada. Esse livro foi escrito na época da Guerra Fria, a época em que os Estados Unidos era a favor do capitalismo e a União Soviética, a atual Rússia, era a favor do comunismo. Os irmãos Strugatsky moravam na União Soviética. Eu não vou saber dizer exatamente qual era a ideologia política deles, né? Se eles também eram comunistas, assim como o local onde ele morava. Mas uma coisa, ao ler esse livro aqui, fica clara: que os irmãos eram anticapitalistas. Agora, se eles eram comunistas ou eles eram de alguma outra ideologia política, aí já não fica tão claro ao ler o livro, mas que eles eram anticapitalistas, isso fica claríssimo. A gente vai começar a história sendo ambientada em uma cidadezinha fictícia em que aconteceu uma visitação. A visitação foi um fenômeno da visita extraterrestre aqui à Terra, a 6 lugares diferentes. Não se sabe porquê, não se sabe quais foram essas espécies que vieram para cá, não se sabe qual foi o interesse deles naqueles pontos específicos, só sabemos que em 6 pontos diferentes eles vieram, visitaram e quando foram embora largaram, né, esqueceram. A gente também não sabe direito alguns itens que ficaram lá. A gente já assistiu filmes o suficiente, já leu livros o suficiente para sabermos que eles largando objetos lá, o que é que vai acontecer com aqueles objetos? As pessoas vão querer os objetos para si. Mas o problema é que várias pessoas vão querer isso. O governo, pessoas particulares, pessoas que estão escondidas, né, da lei. Então tem toda essa camada de pessoas querendo pegar os objetos primeiro para poder comercializar ou estudar ou usar contra as próprias pessoas. Porque assim, nem todos os objetos são bons. Tem objetos bons, como uma bateria eterna, que você vai usar no seu carro e etc, que é muito legal. Mas existem outros objetos lá que podem causar danos genéticos a você e a sua prole. Genéticos e fenotípicos. Você pode acabar ficando sem o seu osso, você pode ter várias consequências que esses objetos vão acarretar nas pessoas. A gente não sabe quais objetos são bons, quais objetos são ruins. Um objeto que aparentemente é bom pode se provar um objeto ruim de uma hora para outra. E de uma hora para outra, que eu digo, é assim, a pessoa tá viva, daqui a pouco não tá mais, entendeu? Então, é muito assim, na loteria mesmo. E mesmo assim, as pessoas continuam entrando nesses locais, pegando os objetos e comercializando. Então, o cerco vai se fechando cada vez mais, a patrulha vai ficando cada vez mais intensiva naquele local para que as pessoas que queiram lá se aventurar, pegar os objetos e sair com os objetos, não o façam. E claro, né, que a gente já sabe que isso não é impedimento nenhum para essas pessoas que realmente desejam ir até o local e pegar esses objetos para comercializá-los. O nosso personagem principal é Redrick Schuchart. No início, a gente o conhece como sendo um funcionário de uma instituição organizada pelo governo, feita especificamente para estudar esses objetos deixados pelos alienígenas. Então ele tá lá, legalizado, tudo certinho, mas a gente fica, né, sabendo que ele é um stalker profissional, que ele já entrou diversas vezes nessas zonas de visitação, também conhecidas simplesmente como zonas, e ele sabe exatamente fazer o que tem que ser feito para não acontecer nada com ele e ele acabar saindo com o objeto. Mas no momento ele tá lá tranquilo, trabalhando, legalizado. Ele sente falta, né, de entrar nessa zona, porque o que ele fala, né, que é também uma crítica, dá pra ouvir claramente a voz, né, dos narradores aí, é que, beleza, ele tá lá no trabalho dele, legalizado, todo dia, fazendo tudo certinho, mas o que é que aquilo dá pra ele, né? Ele tem que contar todo o dinheiro que ele recebe pra poder, ir uma vez por mês beber alguma coisa.
uma vez a cada 2 meses comprar alguma coisa para a namorada dele. Então ele tá contando o dinheiro para poder viver. Aquilo para ele não é viver. Então é aí que eu falo, né, que os autores, eles são anticapitalistas. Eles fazem questão de frisar que o dinheiro, o que é o dinheiro se a gente não tem tempo para gastar? E mesmo assim, mesmo nessa insatisfação, o que é que o Redrick faz? Continua naquele sistema, mas ele tenta burlar também indo às zonas. E ele passa a ir às zonas e a comercializar aqueles objetos para que ele possa, de alguma forma, viver. Porque para ele não faz sentido só ficar naquele trabalho legalizado. Tudo bem, ele não vai ser preso, mas do que vale isso? Do que vale ele não ser preso quando ele também não tá vivendo? E a gente vê que várias pessoas são stalkers profissionais e ao longo do livro a gente vai se despedindo de pouco a pouco aquelas pessoas, porque elas vão sofrendo muitas consequências das zonas. Algumas delas não vivem mais, né, ao final do livro. Outras foram tão alteradas assim por causa das consequências daqueles objetos que a gente fica, nossa, será que valeu a pena? Será que não valeu a pena? E a gente vê o Redrick Stewart cada vez mais rabugento e reflexivo, e é super justificável, né? Se ele vive aquelas condições que são descritas aqui nesse livro, como é que ele pode ser feliz, né? Como é que ele pode encarar a vida de alguma outra forma? Não tem como, ele é apenas uma ferramenta de um sistema que não liga pra ninguém. Cada personagem só se dá conta de que é um mecanismo no sistema quando não tem mais volta. E aí, o que é que eles vão fazer? Essa é uma obra que não vai ver a perspectiva magnífica da humanidade, não vai encarar os seres humanos como os seres etéreos, que são dignos de pena, ou que são... Não, é uma obra crua, por vezes cruel, mas que retrata o ser humano na sua essência. A gente vê, a gente tem acesso a alguns fluxos de pensamento dos personagens que a gente consegue entender as motivações deles. Não necessariamente a gente vai ter pena deles, a gente vai se compadecer, a gente vai achar legal o que eles vão fazer, mas a gente vai ter acesso a esses pensamentos pra gente poder julgar de forma correta, né? Tá, ele tá fazendo aquilo, mas por que ele tá fazendo aquilo? E o que eu falei com vocês no início do vídeo é que é um livro, né, mais antigo, num país, né, que era bem rígido, então as regras e o conservadorismo tava no seu auge. As personagens femininas aqui, elas são esposas de alguém, ou elas são meros enfeites, assim, ao longo do livro. A gente não tem um protagonismo, assim, feminino. Tem uma pessoa aqui que é filha de um dos stalkers, que ela também já sofreu muito por causa dessa zona. Ela já nasceu sofrendo, ela já nasceu diferente, com uma penugem, assim, dourada. E ao longo do tempo, né, vão dizendo que ela já não é mais humana, que ela se tornou um animal. Então, é um livro que lida muito com as consequências de ser humano, de viver no mundo capitalista e de se dobrar às regras do capitalismo, mesmo achando que daquela forma você tá burlando alguma regra do sistema. Antes de ler o livro, eu só vi a capa e eu achei que ia ser alguma outra coisa, mas lendo, né, eu pude observar vários detalhes da história que estão representados aqui, né, nessa capa do livro. Tem um filme que foi adaptado do livro, que eu pretendo assistir muito em breve. Eu soube também que tem um jogo que também foi adaptado do livro. Gente, é uma obra muito boa e é uma obra relativamente curta. Ela tem 251 páginas, mas a carga dela, a importância que esse livro tem, são gigantescas. Eu super recomendo essa leitura, né, do livro escrito por Arkady e Boris Strugatsky. Agradeço demais, né, a minha parceira Livraria Leitura por ter me enviado esse livro. Eles sempre acertam e é aquilo, né, gente? Eles são meus parceiros, eles enviaram os livros, mas em momento nenhum da minha vida, assim, eu vou deixar de falar minha opinião de um livro, seja que a pessoa me deu o livro, a pessoa me pagou pra ler, ou eu achei o livro na rua, não sei. Eu sempre vou dizer a minha opinião. E eu gostei muito, muito, muito de Piquenique na Estrada. Eu fiquei pensando nesse livro assim dias e dias depois que eu terminei de ler. E eu acho que se vocês lerem também, ou se vocês já leram, né, vocês vão ficar também pensando nisso. O que é que estava ali por trás? O que é o sentido da vida no mundo capitalista? Até onde a gente vai para poder viver
tendo todas as limitações presentes nesse sistema, né? Então, é um livro muito bacana, eu recomendo a leitura e agora eu tenho que finalizar o vídeo de alguma forma, então tchau, até a próxima semana.